Parece que eu vejo aqui a nossa história, porque nós somos como Paulo aqui, debaixo de uma promessa, achando que as coisas vão ser rápido e está sendo devagar, achando que vai correr tudo sem perigo, e nós estamos cercados de perigo. Perigo dentro de casa, perigo no ambiente de trabalho, perigo na universidade, perigo na escola, perigo na rua, perigo nos teus momentos sozinhos. Mas Deus está dizendo, em cada momento de perigo, a minha promessa permanece de pé sobre a sua vida. Ah, lá vai, eu vou chegar lá. No meio do perigo, Paulo no verso de número 10 vai alertar e dizer: varões, eu tenho uma palavra para você. Ei, quem está levando, me ajuda, quem está levando Paulo para Roma? Olha o que Paulo vai dizer, mesmo tendo ciência da vagarosidade da embarcação, do vento contrário e dos perigos. Paulo diz: eu tenho uma mensagem. Verso 10, vai na tua Bíblia. Paulo diz: eu estou vendo que a navegação vai ser incômoda. Quando todo mundo diz: ah, isso eu já estou vendo, Paulo diz: calma, mas vai ter muito prejuízo. Espera lá, gente, calma aí, minha mente está bugando aqui. Quem está levando Paulo para Roma? O navio está andando, os ventos está cercado de muitos e Paulo está dizendo agora que a viagem vai ter prejuízo. Mas não é Deus que está levando, pastor Robson? É Deus que está levando Paulo para Roma, e Paulo está dizendo assim: ei, nessa viagem que Deus me leva para cumprir promessa, eu vou ter muito prejuízo. Aí alguém vai dizer assim: mas é Deus, eu sei, mas Deus está dizendo assim, é com prejuízo mesmo, é com danos, com perdas. Se você achou que Deus ia te tirar daqui para te levar ao estágio de cumprimento de promessa sem prejuízo, desculpa, mas isso não é evangelho. Paulo está dizendo: ei, muito prejuízo. Versículo de número 10. E prejuízo não só para o navio, mas também para a nossa vida. Todo mundo ouviu, todo mundo ficou preocupado. Verso 14 e 15, um pé de vento chamado Euroquilão se manifesta, e eles perdem o controle do navio. Vem comigo, eu vou chegar lá. É Deus que está levando Paulo, mas os ventos são contrários, o navio está devagar, a viagem é perigosa, e agora eles perderam o controle do navio. Porque ser levado por Deus para viver o cumprimento de uma promessa ou de uma visão de Deus é isso, é perder o controle da própria vida, é perder o controle da própria embarcação. Mas para alegrar a tua fé, diz o Senhor pela palavra: o vento é contrário, a viagem é perigosa, o navio está devagar, você vai ter prejuízo, perder o controle, mas eu estou assentado num alto e sublime trono, e continuo te dizendo: vou te levar a tua Roma. Pega na mão de alguém para eu caminhar para frente. Segura firme como um amigo segura a mão do outro e diga para ele: fica calmo, você vai chegar em Roma. Vou chegar lá. Versículo 18 e 19, eles têm que abrir mão das cargas. No versículo de número 20, o texto revela algo que me encanta, porque no verso 20 diz que, não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. Espera lá, gente. Não aparecendo já há muitos dias, primeiro, nem sol. Mas fala forte. Não apareceu o que primeiro? E também não apareceram as... Então parece que aquela canção do Voz da Verdade se equivocou, quando ele diz: nunca houve noite que pudesse impedir. Mas aqui está dizendo que já tem dias. O tecladista é gente boa. Olhe para cá. Já tem dias, olhe para cá e não perca isso, que o navio está devagar, o vento é contrário, a viagem é perigosa, há um alerta de prejuízo, já perderam o controle, já aliviaram as cargas e o sol não aparece. Mas quem está levando Paulo? Chega um momento dessa viagem que eu começo a pensar que não é mais Deus, pastor Paulo. Chega um momento dessa viagem que eu começo a pensar: eu acho que eu entrei nessa viagem por conta própria, porque para dar tanto errado não pode ser Deus. O que você precisa entender é que Deus não se submete às circunstâncias, Deus é soberano. Vou repetir: Deus não se submete às circunstâncias, Deus é soberano.
Não é porque o vento é contrário que Deus não continua a te conduzir. Não é porque a viagem está devagar que Deus não está mais te levando. Não é porque o sol sumiu e você está levando uma vida que você não vê luz. Deus está dizendo: calma, eu continuo no controle da viagem. Só que Paulo vai surpreender a gente. Porque no meio desse turbilhão todo, verso 22, vai lá, verso 22. No meio desse turbilhão todo, Paulo toma a palavra. Quem está comigo aí dá um glória. E Paulo diz: irmãos, eu tenho uma palavra para vocês. Qual é a palavra, Paulo? Você é prisioneiro, eu sei, mas eu tenho uma palavra. Olha o que Paulo diz. Primeira coisa: tenham bom. Ô irmão, fala sério aqui, olha para mim aqui, fala sério. O vento está favorável ou contrário? O navio está rápido ou devagar? Eles já perderam o controle, já jogaram fora a carga, está tudo escuro e Paulo está dizendo: tenham bom ânimo. Versículo 22, filho. Paulo está dizendo: tenham bom ânimo. 2. Pastor Paulo, olha o que Paulo vai dizer. Cadê o 22? Ajuda o varão. Quem é que está? Como é o nome do varão lá que está me ajudando? Qual é o nome dele? Pergunta aí, varão. Só para eu me comunicar melhor com ele. Elias é profeta. Já é casado? Vai casar, em nome de Jesus. E agora tem que fazer certinho aqui. Senão na hora de casa, o serviço de casa, a mulher vai dizer: rapaz, você não sabe mexer nem no slide. Olha para cá, só para descontrair. Verso 22. Paulo diz: tenham bom ânimo. Está dando tudo errado. E Paulo diz: tenham bom ânimo. Segunda coisa que Paulo diz. Você não deu o glória mais alto agora. Pelo texto bíblico. Olha só o que Paulo diz. Dando tudo errado. Paulo diz: tenham bom ânimo. E pela seguinte razão: a viagem está horrível, mas eu tenho uma mensagem para vocês. Qual mensagem? Não se perderá a vida de ninguém do navio. O vento é contrário, o navio está devagar, está tudo escuro. Já perderam o controle da embarcação, já aliviaram as cargas e Paulo está dizendo: eu estou prisioneiro aqui, eu estou algemado, eu estou cheio de cicatrizes, mas no meu coração eu já senti a voz de Deus, como Deus me quer em Roma para cumprir uma promessa. Até quem não merecia estar vivo, Deus está dizendo: vai viver. Só que me mexeu comigo isso, porque Paulo vai revelar. Ninguém perde a vida, pastor Edvan, mas olha o que Paulo diz no verso 22. Mas o navio vai quebrar. Pastor Abraham Robson, Paulo diz: ninguém perde a vida. Vou pegar aqui. Mas o navio vai perder. Ô gente, pensa a cabeça de quem ouve isso. Se eles dependem do navio para chegar em Roma, como é que eu chego sem navio? O navio vai quebrar. E aqui eu chego no ponto X para ir para o 28 e terminar. E orar por você. Nós estamos vivendo na geração mais apegada ao navio que existe. A gente está se acostumando demais com o navio. Nós estamos amarrados demais ao navio. E Deus trouxe-nos esta manhã para dizer: ei, eu vou te levar para onde eu quero. Só que se para chegar lá eu precisar quebrar o teu navio, eu quebro, eu arrebento. Mas Deus, eu preciso desse navio para chegar. Não, você só precisa de mim. A tua dependência é em mim. O que satisfaz é a minha presença. Ai meu Deus. Eu penso os materialistas nesse momento no navio. Sem navio não dá. Sem navio não chega, sem navio não cresce, sem navio não avança, sem navio não acontece. E Paulo naquele momento dizendo: não é o navio, gente, não é o navio, gente, é o Deus que falou, é o Deus que supre, é o Deus que provê, é o Deus que guarda, é o Deus que livra. Pode não ter o navio, mas Ele me satisfaz. O problema é esse. Nós estamos tendo mais prazer no navio do que nele. Nós estamos nos satisfazendo mais com o navio do que nele.
Só que eu creio que Deus está levantando no Comadilém 2024 gente que ainda que perca um navio, está disposto a manter a fé. Tem alguém comigo aqui? Alguém já levantou a mão? Eu estou te dizendo que Deus conta com gente que ainda que o navio quebre, não desiste. Todo mundo ouve Paulo, e Paulo diz: Deus me visitou. Verso de número 23. Isso mexeu comigo, porque eu estou dizendo de uma viagem onde está dando tudo errado, e Deus aparece a Paulo no navio, e eu vou liberar essa palavra essa manhã. Deus está dizendo: não é porque o vento é contrário, não é porque a viagem está devagar, não é porque o sol resolveu não aparecer, que eu não me revelo. Eu não dependo do sol, eu não dependo de circunstância. Eu me revelo onde eu quero, para quem eu quero, na hora que eu quero. O Espírito de Deus fala a minha alma que algumas pessoas pela cidade, pastor Edivan, começaram a dizer ontem: ah, ficou difícil com a Comadilém. Mas por quê? No ano que eles resolvem sair daquilo que é segurança para ir àquele ambiente, olha a chuva, olha o que está acontecendo. Só que Deus nos trouxe para lembrar uma coisa: ei, vai sem navio mesmo. O importante é que eu me revelo no ambiente que eu quero. Mas está chovendo, ainda que derramasse pingueiras aqui, se tem alguém que entende que ele é mais importante que o navio, vale a pena. Paulo diz: Deus me apareceu esta noite. E olha o que Deus disse a Paulo. Bota o verso 24, que se esse povo não der mais um glória para eu caminhar para o 28, eu vou para 3 da tarde. Olha o que Deus disse a Paulo: Paulo, não temas. Me ajuda, filho, volta no 22, vai. Mas agora vos admoesto que tenham bom. Ô gente, olha para cá, Maciel. Antes de Deus aparecer a Paulo, Paulo já estava animando o povo. Tem água aqui? É uma água, eu vou repetir isso aqui. Paulo está dizendo: antes do anjo de Deus me aparecer a ele, Paulo já estava em pé no meio do navio. Calma, gente, calma. O navio vai quebrar, mas ninguém morre. Ô Paulo, mas com quem? Pela fé. Quando Paulo dobra o joelho de noite, Deus diz: agora eu me apareço a você. Porque você mesmo antes de eu te aparecer, você já cria que eu sou o Deus da viagem. Ai, meu Deus do céu. Porque tem crentes que dependem de vir ao culto para ter uma palavra de ânimo para alguém, gente. Ele só consegue animar alguém se ele vir no culto. Ô irmão, está trabalhando, está tudo dando errado no trabalho, levanta e dá uma palavra de ânimo lá. Está na faculdade, está tenso o clima, levanta e dá uma palavra diferente lá. Ah, mas é que Deus não falou nada comigo. Para que mais do que a Bíblia inteira de Deus falando para você todos os dias? Vai para o 27, vai para o 24, que eu vou partir para o 28. A gente tem que orar e tem que ir comer, né? Paulo, não temas. Me ajuda, gente. Porque importa que você seja apresentado a César. César está onde, gente? César está onde? Deus está garantindo a Paulo. Só quem estiver ligado vai pegar isso aqui. O navio está devagar, o vento é contrário, os perigos são iminentes. Já aliviaram a carga, já perderam o controle, está tudo escuro. Tem um pé de vento chamado Euraquilão, porque tem vento que tem nome. E Deus está dizendo assim: Paulo, descansa o coração. Vai quebrar o navio, mas você chega. Vai quebrar o navio, mas você chega. Vai quebrar o navio, mas você chega. Eu vou falar até você reagir. Vai quebrar o navio, mas você chega. Vai quebrar o navio, mas você chega. Vai quebrar o navio, mas você chega. Tá lá, importa. Mas a melhor parte vem agora, pastor Edivan, e essa palavra é para a igreja. Mas essa palavra é para o Senhor profeticamente. Olha o que Deus está dizendo a Paulo. Ei, e eis que Deus te deu todos quantos navegam. Olha o que Deus está dizendo para pais, mães, filhos, servos e servas, obreiros. Ei, eles não mereciam, mas por conta do que eu tenho contigo, eu estou entregando eles em tuas mãos para cuidar.